Olá, estudante do futebol, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre os maiores clubes portugueses de cada década. Portugal tem sido uma crescente recente no cenário do futebol mundial. Portugal, apesar de já ter jogado uma semifinal de Copa do Mundo em 1966 e também ter sido semifinalista em Campeonato Europeu em 1984, Portugal de 2000 para cá tem crescido cada vez mais, tendo participado mais uma vez de uma semifinal em 2006, tendo jogado uma final de Eurocopa em 2004 e tendo sido semifinalista em 2000 na Eurocopa, além de 2012 e tendo conquistado os títulos recentemente do Campeonato Europeu em 2016, a Eurocopa, e a Nations League em 2019. Portugal é aquele caso em que muitas das vezes os clubes representam muito mais em peso histórico do que propriamente a seleção do país. Vamos então para o vídeo. Na década de 20, Portugal teve uma criação de um campeonato, o chamado Campeonato de Portugal, que começou em 1921-22. Antes havia somente campeonatos distritais, ou seja, haviam campeonatos no distrito do Porto, no distrito de Lisboa, por exemplo. No caso do campeonato distrital, seria mais ou menos o campeonato estadual que nós conhecemos. Ou seja, Portugal não possuía um campeonato nacional. E após a derrota de Portugal para a Espanha em um amistoso em 1921, surge a necessidade em organizar um campeonato nacional, tendo o primeiro campeão o Futebol Clube do Porto, representante e campeão do distrito do Porto, ao derrotar o Sporting Lisboa na final, sendo este representante e campeão de Lisboa. Nessa década também se destaca os belenenses, que junto do Porto também conquistaram 2 campeonatos de Portugal no período, tendo o Porto conquistado nos anos de 1922 e 25 e os belenenses em 1927 e 1929. Na década de 30, levar uma goleada de 9-0 para um país rival é meio complicado. No caso, Portugal levou uma goleada da Espanha de 9-0 nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1934, e esse foi um dos argumentos para que o formato do campeonato nacional entrasse em pauta. O Campeonato de Portugal era conhecido por ser um sistema eliminatório entre times campeões de cada distrito. Jornalistas, na época, discutiram sobre a existência de um campeonato nível nacional que pudesse ser realizado nos moldes de outros países, como uma disputa em liga, com jogos de ida e volta, e todos se enfrentando e tendo um campeão por pontos corridos. Então, o Campeonato de Portugal continuou existindo até 1938, sendo inaugurado no mesmo ano e encerrando em 1939 a Taça de Portugal, utilizando o mesmo troféu e substituindo aquele molde do Campeonato de Portugal. E aqui vale uma observação: os campeões do Campeonato de Portugal não são considerados campeões nem da Liga nem da Taça, sendo esses 3 torneios distintos. Novamente, o Porto se torna o campeão inaugural daquilo que era conhecido como a Liga Experimental no ano de 1935, e conquista bons títulos durante a década, mas com um título a mais, sendo o segundo campeão da Taça de Portugal, surge no cenário a dominância do Sport Lisboa e Benfica, que conquistou 3 ligas e 2 campeonatos de Portugal, além da Taça de Portugal. Ou seja, com um título a mais, o Benfica conquistou mais do que o Porto na década de 30. Na década de 40, surge a Taça Império em 1944, que foi tipo uma supertaça de Portugal, inaugurando o Estádio Nacional do Jamor. O Sporting, que foi campeão da Liga, contra o Benfica, campeão da Taça, fizeram a única final de uma supertaça, entre aspas, até a criação anos depois, com a vitória dos Leões de Lisboa. O Sporting, além desse título e das 4 taças e das 5 ligas, sendo elas 3 conquistadas consecutivamente, na década
tiveram um destaque de um quinteto, denominado os 5 violinos. Dos 5 violinos eram integrados por Antônio Jesus Correia, Manuel Soeiro Vasques, José Antônio Barreto Travassos, Albano Narciso Pereira e Fernando Peiroteu, sendo esse o maior artilheiro da história do esporte em Lisboa, com 524 gols. Eles formaram um dos melhores ataques portugueses na década de 40, cada um deles participando com mais de 100 gols e em conjunto fazendo mais de 800 gols. Somando cada um dos gols e jogos dos 5 violinos, foram um total de 1.211 gols em 1.547 jogos. Na década de 40, também surge a Copa Latina, que foi uma das precursoras da Liga dos Campeões. E o Benfica conquistou o título em 1950, tornando-se o primeiro português campeão internacional, além de conquistar 4 ligas e 3 taças na década. Nos anos 50, o Sporting continua empilhando ligas, no total 5 na década, sendo 4 seguidas, de 1951 a 1954, o que seria superado nos anos 90, e faturando uma taça de Portugal, e a primeira participação de um clube português na nova e denominada Copa dos Campeões Europeus, que nós conhecemos hoje em dia como Liga dos Campeões da Europa. Porém, o Benfica não fica para trás. Conquista 3 ligas e 6 taças nesse período, sendo o time que mais conquistou troféus na década de 50, além de ter sido finalista na última edição da Copa Latina, em 1957, perdendo para o Real Madrid, que era o atual campeão da Copa dos Campeões Europeus e que viria a vencer novamente. E mesmo com a Liga dos Campeões, na época denominada Copa dos Campeões já criada, nenhum clube português teve alguma campanha de destaque para poder relatar nesse momento da década de 50. Na década de 60 chega o auge dos Águias, como são conhecidos os benfiquistas. Estavam prestes a elevar o nível do futebol português ao conquistar vários títulos portugueses, além de conquistar a Copa dos Campeões por 2 vezes consecutivas, em 1961 e 1962, além dos 3 vices em 1963, 1965 e em 1968, sendo boa base para Portugal na sua primeira Copa do Mundo e na conquista da sua melhor posição até o momento, um 3º lugar em 1966, além do destaque da lenda Eusébio, que foi o único a conquistar a bola de ouro disputando na Liga Portuguesa em 1965 e sendo o primeiro a conquistar a chuteira de ouro da UEFA na temporada de 1967-68 com um total de 42 gols. Na década de 70, o Benfica permanece dominante no cenário português, mas ainda tendo o Sporting como maior rival nas divisões de títulos, conquistando inclusive uma das primeiras edições da Supertaça de Portugal. Dessa vez, não somente no coletivo, como também em prêmios individuais, a chuteira de ouro foi entregue a um jogador da dupla de Lisboa, sendo mais uma vez para conta do Eusébio na temporada de 72-73, com um total de 40 gols, e uma para o argentino do Sporting, Héctor Yazaldi, com um total de 46 gols na temporada seguinte, em 1973-74. O Sporting teve bastante conquistas focadas em taças de Portugal, enquanto o Benfica obteve maior sucesso nas ligas, e terminando com 3 títulos a mais do que o rival na década de 70. Na década de 80, o Benfica estava novamente levando os títulos em Portugal, tendo dominado a primeira parte da década, conquistando 5 ligas, 5 taças e 2 supertaças, totalizando 12 títulos, além de ter sido vice 2 vezes da Liga dos Campeões e uma vez vice da Liga Europa nos anos 80. Porém, no ano de 1982, o cenário começa a mudar a favor do Futebol Clube do Porto, com a eleição do presidente, que até hoje ainda está no cargo, Jorge Nuno Pinto da Costa. O que mudou o cenário não somente do futebol do time do Porto, como também nas demais modalidades do Porto, como o hóquei em patins, por exemplo. O Porto era considerado a terceira força em Portugal, possuindo menos títulos,
16, ou 17 se contarmos a Taça Ibérica, em comparação ao Benfica, que possuía o triplo de títulos, possuía 48, ou 52 se contarmos a Taça Ibérica, e 3 títulos da Taça Ribeiro dos Reis, que era um torneio que serviria de inspiração para a criação da Taça da Liga. E o Sporting possuía também o dobro de títulos do Porto, possuindo 32, ou seja, o Porto estava abaixo da dupla de Lisboa. De 82 para frente até atualmente, o Porto conquistou 67 títulos importantes no futebol, incluindo a sua primeira Champions e também o primeiro Mundial de um clube português e a primeira Supercopa da UEFA, durante os anos 80, saindo assim da fila de 100 títulos internacionais, já que o Benfica já possuía títulos internacionais e o Sporting também possuía títulos internacionais, como, por exemplo, a Recopa Europeia e a Taça Intertoto, ou seja, o Porto não possuía títulos internacionais. De lá para cá, o Sporting conquistou somente 24 títulos e o Benfica 36 durante esses últimos 41 anos desde a eleição do atual presidente do Porto, em comparação ao Porto, que já conquistou 67 até o momento desse vídeo. Além de destacar também os 2 prêmios da Chuteira de Ouro conquistado pelo Fernando Gomes em 1983 e em 1985, totalizando assim um total de 14 títulos a favor do Porto, 4 ligas, 2 taças de Portugal, 5 supertaças, 1 Liga dos Campeões, 1 Supercopa da UEFA e 1 Mundial. Continuando a hegemonia na década de 80, o Futebol Clube do Porto conquistou na década de 90 5 ligas consecutivas, quebrando o recorde do Sporting na década de 50. O Porto levando assim 17 títulos na década de 90. E também, mais uma vez, um jogador do clube levou o prêmio de Chuteira de Ouro, sendo ele o brasileiro Mário Jardel, em 1998-99. Desses títulos, na década de 90, o Porto conquistou 7 ligas, sendo delas 5 consecutivas. Conquistou em 92, 93, 95, 96, 97, 98 e 99. Além também da conquista de 4 taças de Portugal em 91, 94, 98 e 2000 e 6 supertaças portuguesas em 91, 93, 94, 96, 98 e 99. Durante a década de 2000 surge a Taça da Liga, para ser exato, em 2007-2008, título qual o Porto foi conquistar somente nesse ano em 2023, ou seja, é um título que o Porto não possuía. O Porto, na década de 2000, segue multicampeão, dessa vez alcançando o título da Liga Europa, o primeiro de um clube português, em 2003, e no ano seguinte conquistando a Champions pela segunda vez em 2004, empatando assim com o Benfica, e conquistando o segundo Mundial de um clube português, tendo conquistado o primeiro em 1987. Levando 20 títulos na temporada e conquistando 6 ligas, sendo 4 seguidas, o Porto mais uma vez dominava aquela década. Conquistando assim, então, 6 ligas portuguesas, 5 taças de Portugal, 6 supertaças portuguesas, 1 Liga Europa, 1 Champions League e 1 Mundial de Clubes. Para encerrarmos esse vídeo, com a década de 2010, surgem os novos modelos de troféus da Liga e da Supertaça. O Porto novamente inicia dominante, além de levar 3 ligas e 3 supertaças seguidas, conquista a taça e também a Liga Europa em 2011. Porém, o Benfica novamente volta a dividir o espaço no cenário nacional, conquistando 4 ligas consecutivas e vários troféus em Portugal, além de ter sido vice 2 vezes na Europa League em 2013 e 2014. Porém, o Porto fecha a década conquistando mais 2 ligas, interrompendo assim a sequência do Benfica, além das supertaças e mais uma taça de Portugal. Dessas conquistas, o Benfica teve um total de 16 na década de 2010, sendo elas 5 ligas portuguesas, 5 taças da Liga, 2 taças de Portugal e 4 supertaças de Portugal. Enquanto o Porto conquistou um total de 13 títulos, sendo 5 ligas portuguesas, 5 supertaças de Portugal, 2 taças de Portugal e 1 Liga Europa. Esse é o quadro final, então, dos maiores campeões de cada década em Portugal,
Na década de 20, Porto e Belenenses dividiram o cenário português, tendo maiores conquistas. Na década de 30, o Benfica e o Porto. O Benfica ficou na frente devido a um título. O Sporting e o Benfica também dividiram os cenários na década de 40 e 50, voltando a dividir somente na década de 70. Mas na década de 60, o Benfica reinou em Portugal soberanamente, tendo as conquistas europeias marcadas na história. E na década de 80, com o começo a favor do Benfica, o Porto virou o jogo e terminou dominando na década de 80 e começando um cenário vencedor e multicampeão, tanto nacional quanto internacional. Na década de 90 e 2000, o Porto seguiu a hegemonia dos anos 80. E na década de 2010, o Porto e o Benfica novamente dividiram o espaço do cenário português, tendo o Porto conquistado um título europeu e o Benfica tendo conquistado mais títulos e principalmente mais títulos no cenário nacional. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tem mais vídeos no canal, vídeos sobre os maiores campeões de cada década na Itália e também o desempenho de cada clube brasileiro em mundiais de clubes. Vamos ter mais vídeos aí ao decorrer do mês que já vai entrar, né, o mês de março. Vamos ter mais temas aí para poder trabalhar e também poder levar até vocês. Então se inscreva, compartilhe, curta, deixe sugestões aí nos comentários. Comente aí se você tem preferência por algum clube português, se você é simpatizante de algum clube, se você é torcedor mesmo de algum clube português. Deixe sugestões de temas nos comentários ou sugestões para melhora na produção de conteúdo. Fique à vontade para poder comentar, compartilhar, curtir e também para poder criticar também e sugerir várias coisas. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje e até uma próxima.